Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que é um cristão? O que é ser um cristão? Mas antes que eu comece a falar no assunto, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse tema, tá certo? Se você quiser deixar nos comentários alguma coisa, por favor, tá? Então vamos lá, de forma resumida e direta sobre esse assunto, como eu tenho feito em outros assuntos, em outros vídeos. Vamos lá. O que é um cristão? No dicionário, eu achei essa palavra assim, abre aspas, uma pessoa que professa a crença em Jesus Cristo ou na religião baseada em seus ensinamentos. Fecha aspas. Essa é uma definição, uma melhor definição para esse termo, tá certo? Temos que entender que essas definições, elas podem trazer para nós, para o cristão, uma série de coisas que estejam envolvidas. Porque o cristão, tanto pode ser o cristão nominal, como pode ser um cristão que vive na prática, como pode ser aquele cristão que nenhum nem o outro. O mundo tem uma visão diferente sobre ser cristão. Mas a Bíblia define bem o que é ser um cristão. De que forma é, de fato, como deve ser e como deve ser a prática, a vida diária de um cristão. Vamos aprender então juntos? A palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento. E quais são as 3 vezes? E aonde está? Atos dos Apóstolos 11, 26, Novo Testamento, tá? Atos dos Apóstolos 26, 28, 1 Pedro 4,16. Essas 3 passagens, esses 3 versículos, falam a respeito de cristão. Quando foi mencionado essa palavra cristão, seguidor de Cristo, tá certo? Então vamos lá. Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, Atos dos Apóstolos 11, 26. Porque seu comportamento ativava ou demonstrava que eram seguidores de Cristo, por causa do modo dos seus ensinamentos. A expressão usada por eles eram diferentes. Havia algo diferente na expressão, nas palavras, no jeito, no modo de vida daqueles que estavam andando com Cristo. Então, inicialmente, essas palavras elas foram usadas para as pessoas que estavam ali naquela região de Antioquia, né? E, na verdade, era até uma forma de debochar, de tirar uma, tá certo? Quando foi colocado dessa forma, desse jeito, desse modo. Então, por quê? Porque eles entendiam que era alguma coisa relacionada a partido, a movimentozinho. Então, foi criado de uma forma pejorativa, melhor dizendo, foi chamado, né, e foi crido pelas pessoas do mundo, ou as pessoas que estavam ali, que não conheciam ainda da salvação em Cristo, como um partido. Qualquer coisa assim, tá certo? Sem nenhum crédito. Beleza? Mas vamos lá. Infelizmente, nessa época foi dessa forma. E até hoje. Hoje já mudou um pouquinho, né? Ser chamado de cristão hoje às vezes é até status. Mas já houve momentos difíceis. Quando você citava ser cristão e carregar uma Bíblia, olha, era um perrengue. Mas as coisas têm mudado. Vamos lá. Então, para um verdadeiro seguidor de Cristo, renascido de novo, esse pode ser considerado um cristão de verdade e não se envergonha de ser chamado de cristão. Não se envergonha, tá certo? O verdadeiro cristão, ele não se envergonha de ser chamado de seguidor de Cristo, tá certo? Então vamos lá. Então por que você precisa aprender de vez por toda que ser chamado de cristão, mesmo nos dias de hoje, em alguns países, ainda é uma afronta? Principalmente países que são ditatoriais, onde o Estado é o seu
Então o cristianismo passa por situações difíceis nesses lugares. Para nós aqui, para os brasileiros, para o Brasil e em outros países, até que não, por causa da própria Constituição, dos direitos, né? O direito de culto, a liberdade que ainda há, tá certo? Então não basta você ser apenas um membro de igreja, um frequentador de cultos regularmente, tá? Você precisa ser de fato um cristão. Porque as perseguições elas virão, elas existem, mas elas se tornarão, eu acredito que da agora para frente, se tornarão um pouco mais forte por causa das leis aplicadas, não é? Na verdade, então ser cristão hoje e viver de acordo com a palavra de Deus não é fácil. Ser um cristão light, tranquilo, domingueiro, não está difícil, não é difícil. Não é difícil o templo chamado igreja. Agora, ser igreja e andar de conformidade à palavra de Deus não é para todo mundo. É uma luta sim, é muito difícil. São só para aqueles que são salvos. Só para os nascidos de novo. Só aqueles que foram tocados por Deus. Vamos lá. Tito 3,5 nos diz que não por obra de justiça que praticamos, mas segundo a graça e a misericórdia salvítica do próprio Cristo e mediante ao próprio Cristo, o Messias, o enviado por Deus. Então, ser um cristão é ser regenerado pelo Espírito Santo, é ser templo do Espírito Santo. Ser cristão não é apenas um nome, uma modinha. Ser cristão não é apenas ir a uma igreja, a uma denominação, ou fazer parte de uma denominação. É muito mais que isso. Entenda. Vamos lá. Então, um cristão é alguém que foi renascido de novo. Olha lá, João 3,3, João 3,7, 1 Pedro 1,23, e colocou sua fé e a sua confiança em Jesus, Efésios 2,8, e nos diz que pela fé, pela graça e pela fé nós somos salvos. Mediante a fé, sim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Um verdadeiro cristão é alguém que se arrependeu dos seus pecados, colocou a sua fé, a sua confiança somente em Cristo Jesus. A sua confiança não está e não é em ser um seguidor, um religioso, ou que precisa de um conjunto de códigos, de leis morais e éticas, e uma lista de faça, não faça e deixa de fazer. É pecado, não é pecado. Então, ser de fato um cristão renascido é ser uma pessoa livre. Hoje, se eu deixar de congregar, eu não deixo de ser salvo. Se eu continuar congregando, eu não deixo de ser salvo. Independente disso. A salvação independe de religião. Não tem nada a ver, aliás. Depende da sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Então o verdadeiro cristão, ele colocou a fé em Deus, na pessoa de Jesus que morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou. Para obter vitória sobre a vida para obter a vitória sobre a morte, nos concedendo a vida. Quem crê em Jesus, João 1,12, João 1,12, presta atenção, nos diz, fala desse jeito, com todas essas palavras, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos, quem crê no seu nome. Então existe filhos, existe criatura. Deu para entender? Então nem todos são filhos de Deus. Vamos lá. Se alguém recebeu vida eterna, essa pessoa é a nova criatura. A marca de um verdadeiro cristão é o amor pelos outros e a obediência à palavra de Deus. 1 a João 2,4. 1 a João 2,10. Vou falar uma coisa para vocês para a gente finalizar.
O verdadeiro cristão, ele é moldável. O verdadeiro cristão, ele se arrepende dos seus pecados. Não é que ele não peque. Não é que ele nunca vai pecar. Mas a cada dia ele é como um vinho novo que se torna melhor a cada dia até se tornar um vinho velho bom. Porque o vinho, quanto mais velho ele é, melhor ele fica. Nós temos que melhorar a cada dia. Não para nós mesmos, mas para os outros. Deus vai trabalhando em nossas vidas até que tenhamos um amor incondicional pelo nosso próximo. Até nós que entendamos que somente Deus é o primeiro amor. E se nós cremos e amamos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo também. Até mesmo nossos inimigos. Ficamos certos? Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.